Olá, pessoal! Na nossa videoaula de correção de hoje, a gente vai discutir os exercícios sobre citoplasma das páginas 22 a 24. O primeiro exercício que eu selecionei para a correção é o exercício de aprendizagem número 2, lá da página 22. Ele diz o seguinte: que a alternativa indica as funções correspondentes aos organoides celulares representados. Então, a gente tem aí 4 organoides. O primeiro deles, retículo endoplasmático rugoso. Segundo, complexo de Golgi. Terceiro, mitocôndria. Quarto, cloroplasto. Então, a gente pode associar a síntese proteica ao retículo endoplasmático, o armazenamento de secreção ao complexo de Golgi, o processo respiratório à mitocôndria e o processo fotossintético ao cloroplasto. Então, o gabarito para essa questão seria a letra B. O segundo exercício é um exercício da UERJ de 2019, é um exercício recente. Ele diz o seguinte: a autólise das células pulmonares pode ser provocada pelo acúmulo de fibras de amianto, aspiradas em ambientes insalubres. A organela citoplasmática envolvida no processo de autólise Então, a gente tem vacúolo, lisossomo, mitocôndria e complexo de Golgi. Como a gente discutiu na nossa live, o processo de autólise está relacionado à digestão de organelas velhas ou lesionadas. Células velhas ou lesionadas. Então, essa atividade é realizada pelo organoide lisossomo, Então, o gabarito para essa questão seria a letra B. Nessa situação, o lisossomo ele acaba extravasando seu conteúdo enzimático e essas enzimas digestivas, então, acabam por degradar as células alveolares, gerando uma perda alveolar progressiva para esse indivíduo. O exercício 4 da Faculdade Getúlio Vargas, ele já diz o seguinte: o pâncreas é uma glândula anfícrina, ou seja, com dupla função, desempenhando um papel junto ao sistema digestório na produção de enzimas, tais como amilases e lipases, e também junto ao sistema endócrino, na produção de hormônios, tais como a insulina e o glucagon. Tendo em vista a composição bioquímica desses catalisadores pancreáticos, as organelas citoplasmáticas membranosas, envolvidas diretamente na produção e no armazenamento dessas substâncias são, respectivamente, então eu quero saber quem produz a enzima e onde ela é armazenada. A síntese de proteínas, ela está relacionada ao retículo endoplasmático rugoso e as enzimas pancreáticas não seriam diferentes disso. Já o armazenamento, ele vai acontecer no complexo de Golgi. Então, a alternativa A é a que preenche o gabarito para essa questão. O exercício proposto número 2, também lá na página 22, é um exercício da Universidade Federal Fluminense do Rio. Observe as 3 organelas indicadas na figura. Então, eu tenho o complexo de Golgi, eu tenho o retículo endoplasmático liso e do lado de cá o retículo endoplasmático rugoso. Assinale a alternativa que, relativamente a cada uma dessas organelas, apresenta sua identificação seguida de uma de suas funções, Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai procurar, quem tem complexo de Golgi? Primeiro, B, C e D. Quem tem retículo endoplasmático liso como segunda organela? C e D, Quem tem o retículo endoplasmático rugoso como terceira opção? Também C e D, mas aí a gente vai analisar a função, Então, na letra C, o complexo de Golgi é responsável pela origem dos lisossomos? Verdadeiro. Retículo endoplasmático liso pode controlar a concentração de cálcio citoplasmático? Talvez essa vocês não soubessem, Mas vocês têm certeza que o retículo endoplasmático rugoso tem função de síntese de proteínas. Vamos explicar um pouquinho essa questão do controle da concentração de cálcio citoplasmático. Quando a gente estudou os sais minerais, a gente falou do cálcio e das suas funções. E o cálcio está muito relacionado à contração muscular.
Então, a gente tem um retículo chamado de retículo sarcoplasmático, que é uma adaptação do retículo endoplasmático liso para a finalidade de armazenamento de cálcio. Então, dependendo da concentração de cálcio que eu tenho no meio extracelular, eu vou ter a endocitose ou a exocitose desse cálcio a partir, ou para o retículo endoplasmático liso, que tem essa denominação de retículo sarcoplasmático, quando a finalidade principal dele é o armazenamento de cálcio. Por isso, então, o gabarito para essa questão seria a letra C. A D a gente descarta, porque síntese de proteínas está associada a retículo endoplasmático rugoso e síntese de lipídios aí estaria relacionada ao retículo endoplasmático liso, Houve uma inversão aí. O exercício proposto número 3, ele diz, Universidade Federal do Piauí, indica a alternativa que mostra o processo que ocorre em maior grau em células ricas em retículo endoplasmático liso. Então, a gente sabe que síntese de proteínas é o retículo endoplasmático rugoso. A gente sabe que produção de energia está associada à mitocôndria. A absorção de nutrientes está relacionada à membrana plasmática. Secreção de esteroides. Esteroides são lipídios complexos, Então, essa secreção de esteroides é uma função executada pelo retículo endoplasmático liso. Gabarito, então, letra D. Digestão intracelular, a gente já sabe que é o lisossoma. O exercício 4 da UERJ de 2019. Nos últimos anos, estudos mostraram que, em neurônios de pacientes com Alzheimer, uma enzima desencadeia a fragmentação de uma determinada organela citoplasmática. Essa fragmentação resulta em alterações no empacotamento e encaminhamento de proteínas para o exterior da célula. Nomeia a organela citoplasmática fragmentada, nos casos dos pacientes com Alzheimer, e apresente uma função dessa organela relacionada à reprodução humana. Quem empacota e encaminha proteína de exportação é o complexo de Golgi, que dentre as inúmeras funções, uma delas é a formação do acrossomo, que é aquela vesícula que tem na cabeça do espermatozoide, que abriga no seu interior enzimas digestivas que vão favorecer o rompimento da zona pelúcida do ovócito 2, E mediante essa perfuração dessa membrana plasmática, do ovócito, vai ocorrer, então, o lançamento do pronúcleo masculino para dentro do gameta feminino para ocorrência do processo de fecundação, O exercício proposto de número 5 é um exercício da FUVEST de São Paulo. Em artigo publicado no Suplemento Mais do jornal Folha de São Paulo, de 6 de agosto de 2000, José Reis relata que pesquisadores canadenses demonstraram que a alga unicelular Cryptomonas resulta da fusão de dois organismos, um dos quais englobou o outro ao longo da evolução. Isso não é novidade no mundo vivo, como relata José Reis. É hoje corrente em biologia que, após haver sido muito contestada inicialmente, a noção de que certas organelas são remanescentes de células que, em tempos idos, foram ingeridas por célula mais desenvolvida. Dá-se a esta o nome de hospedeira e o de endosimbiontes, as organelas que outrora teriam sido livres. São exemplos de endosimbiontes em células animais e em células de plantas, respectivamente. Então, a gente viu na nossa live também que as mitocôndrias e os cloroplastos, pelo fato de apresentarem ribossomos, DNA e RNA, são capazes de gerar suas próprias proteínas e também de duplicar o seu material genético, e isso seria decorrente, então, da teoria da endossimbiose. Então, o gabarito para essa questão seria a letra E. A seção Enem número 1, a gente até corrigiu na live, é uma questão do Enem de 2017 e diz o seguinte: uma das funções dos neutrófilos, um tipo de glóbulo branco, é fagocitar bactérias invasoras em nosso organismo.
Em uma situação experimental, um cientista colocou em um mesmo meio neutrófilos e bactérias gram-positivas que apresentavam a parede celular fluorescente. Em seguida, o cientista observou os neutrófilos ao microscópio de fluorescência e verificou a presença da fluorescência em seu interior. Em qual organela do neutrófilo foi percebida a fluorescência, né? Então, a gente está falando do mecanismo de fagocitose, né? De uma bactéria fluorescente que vai ser digerida dentro do neutrófilo. Quem vai fazer esse processo de digestão é o vacúolo digestivo. E esse vacúolo digestivo, ele resulta da fusão entre o fagossomo e o lisossomo, né? Então, gabarito para essa questão seria a letra C. A segunda questão, Enem, lá na página 24, é uma questão do Enem 2016. Companheira viajante, suavemente revelada, bem no interior de nossas células, uma clandestina e estranha alma existe. Silenciosamente, ela trama e aparece cumprindo seus afazeres domésticos cotidianos, descobrindo seu nicho especial em nossa fogosa cozinha metabólica, mantendo entropia em apuros, em ciclos variáveis noturnos e diurnos. Contudo, raramente ela nos acende, apesar de sua fornalha consumi-la, sua origem, microbiana, supomos, julga-se adaptada às células eucariontes, considerando-se como escrava, uma serva a serviço de nossa verdadeira evolução. Esse é um texto que está num livro do Murray, que foi publicado em 1994. Então, a organela celular descrita de forma poética no texto é... Então, alguns indicativos aí nos dão a entender que a organela em questão é a mitocôndria, né? Por quê? Ele falou fogosa cozinha metabólica, mantendo entropia. Entropia é grau de desordem, ou seja, síntese de ATP, né? Fora isso, ele falou que a origem dela é microbiana, né? E isso provavelmente faz aí referência à teoria endossimbiótica. Então, o gabarito para essa questão seria a letra C. A questão Enem, número 3, ela fala: muitos estudos de síntese e endereçamento de proteínas utilizam aminoácidos marcados radioativamente para acompanhar as proteínas, desde fases iniciais de sua produção até seu destino final. Esses ensaios foram muito empregados para estudo e caracterização de células secretoras. Após esses ensaios de radioatividade, qual gráfico representa a evolução temporal da produção de proteínas e sua localização em uma célula secretora? Então, vocês sempre devem se lembrar. Quem é que vai sintetizar? É o retículo endoplasmático rugoso. Quem vai empacotar e destinar? É o complexo de Golgi. A vesícula de secreção já é essa proteína, né, estruturada, empacotada e já pronta para ser exportada, tá? Então, a gente espera perceber radioatividade mais rapidamente no retículo endoplasmático, seguida do complexo de Golgi e, num terceiro momento, na vesícula de secreção. Então, aqui a gente tem gráficos de barras, né? Então, o que mais representa essa variação temporal seria o gráfico representado na letra C. Então, o gabarito para essa questão, C. Ok, então, pessoal. Eram esses os exercícios que eu selecionei para corrigir com vocês, referente ao capítulo de citoplasma. E a gente se encontra, então, numa outra oportunidade.